Olá, pessoal. Começamos hoje efetivamente o nosso curso com a primeira unidade, cinemática, né? E o capítulo 1, cinemática escalar, estudo do movimento, as preliminares, a primeira parte. E hoje nós vamos começar com o movimento, estudo do movimento. Primeiro, o movimento é relativo, né? Como vocês sabem, o movimento não é absoluto, é relativo. Por exemplo, você tem dois barcos, né? Dois barcos. Um lago, vamos dizer, um lago na escuridão, não tem luar, né? Não está presente, está aquela escuridão, um está ancorado na escuridão. O outro foi ligado no motor, depois ele é desligado, ele vem, o lago está calmo, né? Não tem ondas, ele vem tranquilamente deslizando sobre a superfície do lago. Nisso tem duas pessoas que estavam dormindo no momento. Uma no barco no momento que ele foi ancorado, antes, né? E outro que vinha no barco, que antes de ser posto em movimento, estava dormindo. Depois foi desligado, ele vem, os dois acordam. O primeiro acorda, vê a escuridão, acende uma lanterna e olha, foca. Fica focando em várias direções, assim. O outro acorda também, vê aquela... Está tudo escuro, mas vê aquela luz, afoga. O primeiro vê, o segundo vem se aproximando. E o segundo, que está lá, é que vê o primeiro, está ancorado, é que vem se aproximando. Qual dos dois está em movimento? Qual dos dois está em movimento? Bem, para esse que está ancorado é o outro que vem. Para esse que vem lá, né, na verdade está vindo, é o primeiro que vem, que está ancorado. E aí? E aí que o movimento é relativo, né? Essa que é a verdade, o movimento é relativo. Tanto eu posso dizer que esse barco vem para cá, como outro pode dizer que vai para lá. Na verdade, depende do referencial, né, pessoal? Depende do referencial. Se eu marcar o referencial que está ancorado, é o outro que vem. Se eu marcar o referencial, o que vem de lá para cá, é o que está ancorado que vem, né? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vocês têm dois carros. Você vai num está a 60 km por hora em relação ao asfalto, em relação à estrada. Ela passa 60 km para trás. Na verdade, é você que está se movendo para frente 60 km. E um carro passa por você a 80 km. Ele passa por você. Aí ele passa do lado, toma de você e depois toma a sua frente. Vai embora. Você vê ele se afastando de você numa velocidade de 20 km por hora, porque 80 menos 60, né, que é a sua velocidade, ele vai a 20 km se afastando. Em relação à marcha, esse 80 que está a 20 km em relação a você, está a 80. Em relação a você, está a 20. Em relação à estrada, está a 60. Né? Um é relativo ao outro. Então, depende do referencial. Isso aí é a relatividade galeriana. Né? Agora, sim, ponto material e ponto extenso. Em física, quando nós estudamos fenômeno, é preciso considerar as condições do fenômeno, a natureza, né? E as dimensões do fenômeno, como ele ocorre. Por exemplo, você tem dois paraquedistas lá no céu, né? Distante, vamos dizer, 1,5 km de você. Lá, não, 1,5 km distante, lá no céu. Você vê dois pontinhos aqui lá. Bem, daqui, qualquer fenômeno cinemático que você ocorre entre os dois, vamos dizer que estão a 7 metros um do outro. A 7 metros um do outro, se um jogar uma bola de, vamos dizer, de tênis um para o outro, assim, daqui são muito pequenos fenômenos cinemáticos, é quase que significante, né? Mas lá para um outro que está a 7 metros um do outro, é significante. Daqui, aqueles dois pontos lá se confundem, não é um ponto material. E um em relação ao outro lá, que está presente, vendo um próximo do outro, o quê? É um corpo extenso. Entendeu? Então, essa é a diferença. Aqui na Terra, outro exemplo. Por exemplo, você tem em alto mar, a 2,5 km, dois navios, né? Navio grande, então, a 2,5 km, dá para ver só aquele pontinho um perto do outro. Vamos dizer que estejam os dois a 15 metros um do outro. Olha, 15 metros do outro a 2,5 km é considerável, uma distância considerável. E então, qualquer fenômeno cinemático como esse que eu vi lá, jogando alguma coisa para o outro, é insignificante estudado a uma grande distância. Né? E só aqueles dois pontos que se confundem. Já se estiverem ancorados no porto, esse fenômeno cinemático é considerável. Lá em alto mar, os dois distantes é considerado um ponto material. Mas os dois no porto, aqueles gigantescos navios, né? Um do lado do outro, a uma distância pequena, relativamente pequena, né? É considerado um corpo extenso. Entendeu? Bem, agora vamos passar para trajetória. Bem, a trajetória. E a trajetória é o caminho que percorre um corpo, né? Um corpo percorre. O caminho que ele percorre é a trajetória dele, né? Você está entendendo? Então, se for sinuosa, é uma trajetória sinuosa. Vamos dizer, aqui no Brasil nós temos estradas
muito sinuosa, aqui, devido ao relevo, né? O relevo, a característica do terreno, eles procuram aqueles terrenos, aquela parte alta, porque do lado, geralmente, são lagos terra baixa, né? Na Amazônia, por exemplo, tem muita terra alta e do lado tem muita depressão. Então, a estrada geralmente passa pelas terras altas. Evidentemente, tem aquelas partes que é mais baixa, aí tem a água, né? E eles fazem uma ponte, passam pela ponte, né? Por cima e depois sobe novamente, desce, né? Depois sobe novamente, tem que ser assim. E quando tem um relevo assim próximo, que não é muito longe, que vai ser uma estrada muito distante, que seria mais fácil fazer uma ponte, ele vai procurar aquele relevo lá. E também a trajetória, ela pode ser relativa também, né? Nem sempre ela é ali só um caminho e só, aquilo é relativo. Por exemplo, você tem um avião da Segunda Guerra Mundial, né? O avião moderno não. Você tinha um avião, tinha as bombas, né? Para lançar um bombardeio. Então tinha um alçapão das bombas, né? Ele abre aquilo lá e lança aquelas bombas, né? As bombas caem ali, os alçapão. Ele abre embaixo, abria, né? Porque não existe mais, abria e cai aquelas bombas. Bem, quem está lá no avião lançando a bomba, ele cabe, ele fica olhando, ele vê aquela bomba é grande e vai diminuindo de tamanho. Aquele vai diminuindo porque é a perspectiva vai se afastando, vai diminuindo. Isso quer dizer que ela vai caindo, correto? A trajetória, aquele pontinho que vai diminuindo lá, vai mostrando que ele está em aberto para em queda livre. Se for um avião ao lado desse avião, do outro avião, com a mesma velocidade, ele vai ver cair em linha reta. Por quê? Porque ele vai na velocidade. Quando você abre o sapão e cair aquelas bombas, bem, ela cai na vertical, é verdade. Mas a velocidade do avião faz com que ela se mova assim também. Como você vê uma na mesma velocidade, então acompanha. Tá? Cai aqui, vai acompanhando, vai cair, vai acompanhando, ó, vai cair em linha reta. Tá? Agora, quem estiver embaixo, o que, que vai acontecer? Quem estiver embaixo vai ver a composição da queda livre, mais a composição da velocidade do avião que a bomba adquiriu no momento que estava dentro do avião. Que ela foi lançada dentro do avião em movimento. Então, ela adquire o movimento do avião. Entendeu? Então, vindo para baixo e indo para a horizontal, a composição vetorial dessas duas velocidades dá uma velocidade, o quê? Dá uma trajetória, uma parábola, uma semiparábola, com a parte aberta botada para baixo, né? Vai. E a parte final, o alvo, correto? Evidentemente que o piloto, né, naquela época, era o piloto que lançava. Ou então ele dava ordem para o imediato ele jogar a bomba lá, né? Olha, lança a bomba aí. Se for uma bomba grande, uma bomba atômica, eles levavam para lá e lançavam o bicho lá de baixo. Não? Então, podia ser também como a senadora gay, como no Japão, ele estava lá, já estava colocado lá no sapão em cima. Ele apertou que abriu e ela caiu, né? Aí foi uma desgraça. Bem, então, assim, então, ele tem que lançar antes ele não pode lançar tanto em cima do alvo, vai voltar aqui embaixo na vertical e olhando. Porque se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai cair na vertical. Mas a composição horizontal vai jogar lá adiante, vai cair lá adiante. Então ele tem que jogar antes, que é para quando ela vir caindo, cair em cima. Você entendeu? A composição. Isso é uma trajetória que depende também do movimento, né? Nem sempre ela é absoluta, ela é relativa também ao movimento ao movimento do corpo que está relacionado com ela, um avião, né, no caso aí. Você entendeu? Então, isso aí. Agora, vamos ver a posição de um corpo ao longo da trajetória. Na posição de uma estrada, você vê que uma estrada aí da sua cidade, quando você vai para o interior, para o balneário, né, aos domingos, você vê aqueles marcos, né, na borda da estrada. Aquilo ali representa a posição do móvel, no movimento. Aquilo ali, numa trajetória, é importante para a gente determinar a posição do espaço, pela qual determinar também o tempo e a velocidade, né? Aquilo ali é importante a marcação da posição em uma trajetória, né? Para você saber o espaço. Porque você sabendo. Porque os três fatores do movimento, o MU, né? No caso, o MU, é a posição, o tempo e o espaço, né? A posição, o tempo e a velocidade. Desculpe. A posição e o espaço. Então, para você determinar pode ser um terceiro fator, vocês têm que ter os dois. Então, a posição é importante, junto com a velocidade. Ou então, junto com o tempo, para determinar a velocidade. Tem que ter os fatores determinam o terceiro. Correto?
Então você tem a extremidade, aí você tem uma estrada longa, demarcada, e aí você tem três marcos, né? Três marcos aí de três velocidades diferentes ao longo de uma trajetória. Agora vamos passar para funções horárias. Bem, as funções horárias são as funções matemáticas que regem o movimento. E pelas funções horárias, as funções, nós determinamos o movimento se é um amigo, se é um movimento uniforme, se é um movimento uniformemente variável, se é qualquer movimento, né? Então vamos ver, você tem uma trajetória, um móvel que se movimenta na seguinte tabela. Esse móvel, no começo, na origem do tempo, ele está a 10 metros da origem do espaço, 10 metros, né? No segundo está aqui, no terceiro tempo, que é 2 segundos, está 20. No primeiro está 0, no segundo está 1, no segundo, no terceiro. A 2 segundos está 20, no quarto a 3 segundos está 25, no quinto a 4 segundos está 20, no sexto a 5 segundos está 35. Aí você faz isso num gráfico, né? Você monta num gráfico, você pega 0, 0, 0 na abscissa dá 1, na coordenada dá 10, né? 2 na abscissa dá 2, na coordenada dá 25, não é isso? Não, dá 20. Na abscissa dá 3, na coordenada 25. Na quarta, dá 4, na abscissa dá 30. Na abscissa dá 5, na 35. Você une os traços de uma reta. O que foi que você aprendeu? Que uma reta, a curva quando a curva é uma reta, a equação do primeiro grau, representada por y igual a b mais ax, né? Então, quando você estudar o MU, movimento uniforme, você vai ver que a equação do MU é uma equação do primeiro grau, né? Cujo S é igual, y é igual a S, né? É a equação do primeiro igual a S, S0 mais alfa, é A, que é a velocidade vezes o tempo. Então, S igual a A, V, Y igual a T, ou melhor, você vai ver que é uma equação do primeiro grau igual a y igual a b mais ax, em que y é igual a s igual a y, x igual a t, b igual a s0. Né? Então você tem s0 mais alfa. Alfa é a velocidade. Então a igual a alfa. Então vamos calcular o valor de alfa da velocidade vezes o tempo. Quando no primeiro caso, S igual a 10, né? S igual a 10, S0 igual a 10, alfa vezes S0T. Então, aí dá uma paridade perfeita, 10 igual a 10, né? É lógico, 10 igual a 10. Então, S2, assim, o segundo tempo aí, que tem igual a 1 segundo. Então, dá 15, S dá 15, S0 continua sendo 10, e o alfa é alfa mesmo, e o 1 segundo. Então, você tem 15 igual a 10 mais alfa. Então, alfa igual, você faz a conta aí, dá 5, né? O segundo, de novo, 20, 2 segundos. Agora, o terceiro, 2 segundos. 20 igual a 10 mais alfa vezes o quê? 2 segundos, vezes 2. Então, 10 igual a 2 vezes alfa. Então, alfa igual a 5. Esses dois é o suficiente para a gente definir que o alfa, que é velocidade, é igual a 5. Velocidade é 5. Por quê? Porque você sabe lá da sua matemática que o A antes do X, né? O segundo termo, a y igual a B mais a X, esse A aí define a inclinação da reta. O B define o movimento horizontal e vertical, não é? E o alfa define a inclinação, né? Se em 2 pontos de uma reta a inclinação é a mesma, então a equação é do primeiro grau. Por quê? Porque uma reta, se você passa vamos dizer, uma reta é isso aqui. Se você passa uma tangente a essa reta, é ela mesma, né? Nesse ponto, dá ela mesma. Se você passa, né, aqui também, a inclinação é ela mesma. Então, pronto, 2 pontos é uma reta só. Então, a equação do primeiro grau é uma reta. Se for uma equação diferente de primeiro grau, vamos dizer que seja assim. Correto? Então, aqui,
você passa uma tangente, ela tem uma inclinação. Você passa lá em cima, que ela já deu uma curva, você passa uma reta tangente, ela tem outra inclinação. Então, se a inclinação, esse A aí, depende a inclinação, esse A tem um valor e o bar lá em cima tem outro valor, a inclinação é diferente. Então, isso prova que não é mais uma reta. Você entendeu? Aqui a inclinação é de um jeito, está para cá. Aqui a inclinação está para cá porque está assim, né? Está assim. Então, a inclinação aqui tangenciando dá isso. Aqui dá isso aqui, a inclinação que você vê é diferente. Então, o ar não é mais o mesmo. Então, não é mais uma equação do primeiro grau, não é um movimento uniforme. Então, é um movimento uniforme. E aí eu já defini o ar. Então, qual é esse movimento? Então, S igual a 10, que é o S0, né? E o alfa, que é a velocidade, o que é 5, correto? Que eu acabei de calcular. Basta tirar dois valores, isso já define que é uma equação, comprova que é uma equação do primeiro grau, que é um movimento uniforme. Igual a 10 movimento uniforme. Tá, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, a primeira parte, né? É pequenina a nossa aula. E espero que vocês tenham aprendido aí. Essa aula está tudo bem? Está tudo certo? Então, vamos ver o que nós vimos hoje. Nós vimos essa primeira aula aqui, nós vimos hoje aqui, rapidamente. Vamos ver. O movimento é relativo. Nós vemos que ponto material é ponto extenso e corpo extenso, trajetória, né? Trajetória às vezes é relativa. Vemos posição numa estrada, vemos função horária, né? Função horária. Na próxima aula, nós vamos ver uma outra função horária, vamos continuar com a função horária. Dessa vez de um outro movimento. Lá na área eu vou dizer qual é esse movimento. Tá, pessoal? Então, fico por aqui hoje. A nossa aula é um pouco menor hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido e gostado, né? E se você gostou, toca aí um like.